A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje iremos tratar de uma temática bastante relevante, importante para o nosso crescimento espiritual. E a temática é: o que defende o pré-milenismo dispensacionalista? Iremos aí esposar acerca desta temática, né? E sabemos que há diversas questões sobre o milênio, né? Como será o milênio, né? A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo será depois ou antes do milênio, né? Muitas pessoas defendem que a segunda vinda de Cristo ocorre depois do milênio, mas iremos aí esposar, lançar luz acerca dessa questão, ou do pré-milenismo dispensacionalista. Pois bem, o pré-milenismo dispensacionalista defende que a segunda vinda de Cristo é composta de duas fases, né? Primeira fase ocorre aí o rapto dos salvos, né, da igreja, que é o arrebatamento da igreja, e 7 anos depois ocorre aí a parousia, ou seja, a manifestação visível, né, a chegada visível de Cristo juntamente com a igreja, visível a Israel e às demais nações. Em contrapartida, esse arrebatamento, ele é pré-tribulacional, ele é secreto para a igreja. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, né, defendemos que Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. Então, o pré-milenismo dispensacionalista divide aí essa segunda vinda de Cristo. Nós dizemos que é composta de duas fases, e isso dizemos porque a Bíblia Sagrada apresenta para nós a perícopes bíblicas que trata do arrebatamento e a perícopes bíblica que trata da manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, visível, né, para Israel e as demais nações. Sabemos que essa manifestação ela ocorre depois, né, do período tribulacional. Então, como eu falei, né, nós que somos pré-milenista, né, dispensacionalista, defendemos que a segunda vinda de Cristo é composta de duas fases, né, tendo como primeira fase o evento desencadeador, que é o arrebatamento, né? Por intermédio do arrebatamento, outras profecias se terão aí o seu cumprimento, né? A partir do arrebatamento. Nada acontecerá sem que primeiro o arrebatamento da igreja aconteça, pois só começará aí a grande tribulação para nós pré-tribulacionista depois que a igreja for arrebatada, né? Só terá aí, o anticristo surgirá de forma literal, de forma clara, depois que a igreja for arrebatada. E sabemos que esse arrebatamento é para o céu. Então, essa segunda vinda é composta de duas fases, né? E como também tratamos aqui do milênio, né? Acreditamos que a segunda vinda de Cristo, né? Propriamente dita, a parousia, que é a segunda vinda, é a segunda fase de sua segunda vinda, né? Que ocorre no fim do período tribulacional, ela é antes do milênio. Então, a manifestação visível, ela ocorre antes do milênio, veja, ela ocorre no fim do período tribulacional e antes do milênio, né? Existe aí o pós-milenismo, que acredita que a igreja, Cristo virá só depois do milênio, ou seja, a segunda vinda de Cristo só acontecerá após o milênio, né? Eles defendem que o milênio está acontecendo agora, né, em algum momento, e percebemos que é uma visão um pouco deturpada das Escrituras, porque podemos enxergar diversas catástrofes, né, diversos morticínios, e no milênio não haverá tal coisa, né? Será um reino de paz,
de prosperidade em todas as esferas da Terra. Então, vejamos que o pós-milenismo acredita que a segunda vinda ocorre depois do milênio, né? Tem o amilenismo. O amilenismo acredita que não existe um milênio literal, né, na Terra. Nós que somos pré-milenistas acreditamos que haverá sim um reino literal onde Cristo reina durante 1000 anos de forma aí literal. Isso está em Apocalipse capítulo 20, vai tratar de forma, né, e outros versículos tratam sobre o milênio, né, outros livros, mas de forma pormenorizada. Temos lá Apocalipse capítulo de número 20. Então, acreditamos nós que somos pré-milenistas, dispensacionalistas, que a segunda vinda, né, a segunda vinda de sua segunda fase, né, que é a parousia, a manifestação visível, né, propriamente dita, ele aparece visivelmente a todas as nações, principalmente a Israel. Ela ocorre no fim, né, do período tribulacional e antes do milênio, né? A igreja ela vive antes do milênio. Então veja, quem será aí o protagonista do milênio? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer que ele vai sentar aí no trono de Davi e vai literalmente reinar, né, sobre a terra, né? E esse reino milenar será global, todo mundo, né, estará aí, todos aqueles que adentrarem, né, é claro, haverá 3 povos, né, que estarão no milênio, né, a igreja já glorificada, temos aí os judeus e temos os povos naturais, né, a igreja, como eu falei, já está glorificada, está em outro patamar, e tem os judeus que adentram no milênio com os corpos naturais e os gentios, né, isso refere às nações em geral, as nações absolvidas no julgamento das nações, essas ingressarão aí no milênio. Então, a igreja, os judeus, né, como a igreja com os corpos glorificados, mas como corpo natural, os judeus e os gentios, ou seja, as nações em gerais que forem absolvidas no julgamento. Então, sabemos que o protagonista, né, do milênio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com a igreja. Então, a igreja ela regerá com Cristo, né, com vara de ferro, as nações, né, que povoarem o milênio. Então vejamos que nós que somos pré-milenistas, acreditamos que a igreja não vem depois do milênio, né? A segunda vinda ocorre antes do milênio, né? Então, e acreditamos nisso porque a Bíblia Sagrada apresenta para nós. Você não vê em momento algum na Bíblia, né, mostrando para nós que o milênio acontece agora, acontece neste momento. Não. O milênio é um reino futuro, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo reina. E por que esse cenário de hoje não é um cenário milenial? Porque existem catástrofes, guerras, e no milênio essas coisas serão aí destruídas. Então vejamos, o pré-milenismo dispensacionalista, né, defende que a segunda vinda de Cristo, né, é composta de 2 fases, tendo aí a primeira fase o arrebatamento da igreja, né, e esse arrebatamento é pré-tribulacional, né, e esse arrebatamento é secreto, e a segunda fase é a manifestação, né, em poder e grande glória, visível, no fim do período tribulacional. Acontece aí na sua manifestação visível, né, quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, está em Zacarias capítulo 14, o versículo 4 vai tratar de forma pormenorizada essa questão. Acontece aí a batalha do Armagedon, né, na sua manifestação, e depois ocorre aí o julgamento das nações, o diabo é preso e Cristo estabelece o milênio. Então, a visão pré-milenista, né,
defende que a igreja vive antes do milênio, né? E a segunda vinda de Cristo é antes do milênio. E quando eu falo a segunda vinda, estou falando a vinda propriamente dita, né? A parousia, a chegada visível, ela ocorre antes do milênio. Então, e sabemos que porque a segunda vinda ela é composta de duas fases. Porque na primeira fase, Cristo ele trata com a igreja em questão do arrebatamento. Todos aqueles que estiverem preparados, né, irão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. A igreja que estiver preparada irão ser arrebatada e irão ao encontro do Senhor nos ares, né? E a segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo em sua segunda fase só ocorre, né, no fim do período tribulacional. Porque no período tribulacional, Cristo, a Trindade, ela trata de forma específica com Israel, né? Porque sabemos que Israel rejeitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que Deus fará que Israel passe debaixo da vara, para que entre novamente no vínculo da aliança. Então, vejamos que o arrebatamento é para a igreja, né? De forma que tem muitos judeus, né, que se converteram ao cristianismo e se estiverem preparados serão arrebatados, né? Aí irão ao encontro do Senhor nos ares, mas a grande tribulação, ela trata especificamente com Israel em primeiro lugar, lógico com aqueles que ficarem também, mas Deus ele trata com Israel de forma específica no período tribulacional. E a sua manifestação, né, na sua segunda vinda, de sua segunda fase, que ocorre aí a manifestação, a chegada visível, né, quando Israel reconhece Cristo, né, Cristo se manifesta em poder e em grande glória para livrar, né, Israel, né, das perseguições, do anticristo, né, daquela camada de pessoas que estão indo contra Israel. Por isso que para Israel, Jesus virá como o Messias, né, o Salvador, o Libertador. Então, por isso que alguns ali remanescentes reconheceram Cristo como Messias, como enviado, como Salvador, como Filho de Deus. Esses que reconhecerão Cristo no momento propício se manifestará como Salvador para eles, né, e como Libertador, e porá fim ali no anticristo, que ali ocorre a batalha do Armagedon. Na manifestação ocorre a batalha do Armagedon, e depois do Armagedon vem aí o julgamento das nações, né? E lembrando que Israel, né, não participará do julgamento das nações. No julgamento das nações, o remanescente, é claro, os que reconheceram Cristo, eles já chegarão no julgamento das nações não como réus, né? Eles já chegarão absolvidos, todos aqueles que creram no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós que somos dispensacionalistas, né, existem diversos pontos, né, do dispensacionalismo. O que é dispensacionalismo? Ou o que é dispensação? São períodos em que Deus tratou, né, com a humanidade, né? Temos a dispensação da inocência, né? Temos a dispensação da consciência. Hoje vivemos a dispensação da graça. Então, Deus ele tratou com o povo, né, por dispensações, por períodos, e esse tratado de Deus o povo sempre quebrava. Aí existia outra dispensação. Existem 7 dispensações e iremos fazer um vídeo em outro tempo para tratar também sobre essas 7 dispensações, mas sabemos que hoje vivemos na dispensação da graça, é a penúltima dispensação, pois a última dispensação é a dispensação milenar, onde a igreja estará reinando com Cristo literalmente na terra, né? Não podemos alegorizar aquilo que a Bíblia não nos dá autoridade de alegorizarmos. Então, nós que somos pré-milenista, né, dispensacionalista, defendemos que a segunda vinda de Cristo
é composta de duas fases. A primeira fase é arrebatamento, esse arrebatamento é pré-tribulacional, e a segunda fase de sua segunda vinda, que é a parousia, é no fim do período tribulacional e ocorre antes do milênio. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal aí, deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.